Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Exercita. Então vamos dar seguimento à nossa lista de exercícios, fazendo o exercício número 2. Eu vou deixar o enunciado da questão aqui na descrição do vídeo aqui embaixo e vou ler ele para vocês. Ele diz assim, ó: dois blocos de massa M1 e M2 estão conectados por uma corda através de uma polia, como se mostra na figura 1. Então a gente tem dois blocos, um bloco de massa M1 e um bloco de massa M2 conectados por essa polia aqui. Continuando então, a corda e a polia, vou dar um zoom aqui, a corda e a polia não tem massa e o atrito entre elas é desprezível. A massa M1 está conectada a uma mola com constante igual a K. O sistema se solta do repouso quando a mola não está deformada e a massa M2 desce a uma altura H. Supondo que existe atrito entre a massa M1 e a superfície, encontre a constante de atrito μK. Então ele quer saber a constante de atrito μK. Bom, então vamos interpretar o que ele está nos falando. Ele diz que essa massa M2 ela vai descer uma altura K, uma altura H, e essa M1 vai fazer um movimento nesse sentido, vai para cá. Então o sentido do movimento é esse aqui, ó. É esse o sentido do movimento, pessoal. Ele diz que também tem uma força de atrito aqui no bloco M1. Há uma força de atrito. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as forças que existem nesse movimento. As forças e as energias, no caso, não são forças. A energia, nesse caso, se tem mola, existe uma energia. A energia é chamada energia potencial elástica. Então, nesse primeiro momento, eu tenho energia potencial elástica da mola. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho energia potencial elástica. E se eu tenho força de atrito nesse caso, eu tenho o trabalho que essa força de atrito realiza. Então eu tenho o trabalho da força de atrito. Nesse primeiro momento aqui só temos então a energia potencial elástica e o trabalho da força de atrito. Nesse segundo momento aqui, ó, eu tenho uma energia potencial gravitacional, porque, ó, considerando o solo zero aqui, um y igual a zero, eu tenho uma altura h, um hzinho. Então eu tenho energia potencial gravitacional. Eu estou analisando esses dois pontos aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto, porque esse bloco M1 ele vai percorrer uma determinada distância aqui, que por sinal é a mesma altura hzinho, ó. O bloco M2 vai chegar até o solo, lentamente vai chegar até o solo, e essa M1 vai percorrer essa distância, que é igual a esse H. Essa é uma percepção que a gente tem que ter, que o bloco M1 vai percorrer a mesma distância que o bloco M2 vai descer, certo? Então, o bloco M1 vai percorrer a mesma distância hzinho que o M2 vai descer. Então, utilizando os princípios de conservação de energia, a gente tem que a energia potencial elástica da mola, nesse ponto aqui, a energia potencial elástica somada ao trabalho da força de atrito vai ser igual à energia potencial gravitacional que existe nesse ponto, dado por essa altura aqui. Então, é esse princípio de conservação de energia que a gente vai usar. A gente sabe que a energia potencial elástica é kx ao quadrado sobre 2, onde k é a constante da mola, x é a deformação que essa mola vai ocorrer. E percebam que o x, a deformação da mola, assim como o M2 cai essa altura hzinho, o M1 ele anda essa altura hzinho, o K também vai esticar a mesma altura hzinho. Ó, ele vai esticar uma altura h, essa mola vai ir para lá, no mesmo sentido do movimento. Então, percebam que a deformação é o hzinho. Então, já vou colocar aqui, ó, é hzinho. Hzinho ao quadrado é a deformação. Mas, o trabalho da força de atrito. Fazendo aqui um pequeno comentário, a gente sabe que o trabalho de qualquer força é força vezes distância. Trabalho é força vezes distância em qualquer situação. Como é a força de atrito, eu tenho que o trabalho é a força de atrito vezes a distância. Lembrem, essa distância que o bloquinho M1 vai percorrer é essa hzinho. Então eu sei que é hzinho aqui. Então, FAT, a força de atrito é MK, a FAT. Eu sei também que é
a μk vezes a normal. Como no eixo y, ó, eu estou considerando aqui, ó, um eixo de movimento x e um eixo y. Como eu só tenho movimento no eixo x, só aqui eu tenho movimento, o y não há movimento. O que eu posso dizer então em relação a esse bloco M1? Eu posso dizer que a normal, que o peso, que a força gravitacional, que em relação ao centro da Terra, puxa para o centro da Terra esse bloco, vai ser igual ao normal, porque em y não há movimento. Então eu sei que essa normal vai ser igual ao peso de 1, ao peso desse bloco 1. Então logo eu tenho que a Φ vai ser igual a μk M1G. Tem o valor da Φ. Então o trabalho dessa força de atrito, vai ser μk M1G vezes a altura. Essa aqui é o trabalho da força de atrito. Então eu já tenho o trabalho da força de atrito para colocarmos aqui. Então temos μk M1G H igual a energia potencial gravitacional que existe nesse ponto aqui, ó, que existe nesse bloquinho M2, vai ser mgh, que é a fórmula da energia potencial gravitacional. Como é a massinha é M2, então é M2GH. Percebam que todo exercício a gente usa a mesma altura, né? A altura que M2 desce é a mesma que M1 vai para o lado e é a mesma deformação que acontece nessa mola. Então, continuando, ele quer saber da gente o coeficiente de atrito, ele quer saber, ó, supondo que existe atrito entre o bloquinho aqui, então M1 é a superfície, ele quer saber a constante de atrito μk, coeficiente de atrito cinético, K cinético. Então a gente vai isolar esse μk aqui. O que eu vou fazer? Vou deixar o μk do lado esquerdo e vou multiplicar esse 2, primeiramente, ó. Eu vou multiplicar esse 2, então eu vou ter kh ao quadrado mais 2 μk M1GH igual a 2 M2GH. O que eu fiz foi só multiplicar o 2 da energia potencial aqui que eu tinha feito. Então eu vou passar esse kh ao quadrado para o outro lado e vou deixar o μk do lado esquerdo. Então eu vou ter 2 μk M1GH igual a 2 M2GH menos, vou colocar isso aqui para o outro lado, menos kh ao quadrado. Então agora basta eu isolar essa μk dividindo 2M1G por tudo isso aqui. Então eu vou ter que a μk vai ser igual a 2M2GH menos kh ao quadrado sobre 2M1GH. Então o que eu fiz? Eu isolei o μk e passei 2M1G dividindo por isso aqui. Percebam que eu tenho aqui, para simplificar um pouco, eu tenho H em tudo, eu posso dividir tudo pelo 1H, posso dividir isso. Eu vou chegar então que o nosso μk é igual a 2M2G, aqui como eu dividi por H, cortei, aqui eu tinha H ao quadrado, então eu vou ter menos KH, constante da mola vezes H, divididos por 2M1, como eu só tenho H, também vai zerar, certo? Então aqui está a nossa constante do atrito cinético que existia entre esse bloquinho M1 e a superfície aqui, ó, a μk dessa força de atrito. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso exercício número 3. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre ele, deixa nos comentários aqui embaixo que eu respondo o mais breve possível. Um grande abraço, espero vocês no próximo.